Começa agora o programa Sintonia do Amor. Amados irmãos, boa noite a todos. Começa agora mais um programa Sintonia do Amor, aqui na Rádio Missionária Impacto Gospel. Amados, nós começamos o programa de hoje com o seguinte tema: o namoro com pessoas de outra fé. Amados, hoje nós vamos abordar esse tema, vamos falar sobre esse tema baseado em alguns estudos, em algumas pregações de pastores a respeito deste tema, e gostaríamos, amados, de continuar contando com a sua participação em nossa programação, através do Facebook, em nossa fanpage e também através do WhatsApp. Então, amados, no próximo bloco nós já damos início a esse debate a respeito de um estudo que foi elaborado pela Rádio Missionária Impacto Gospel, falando a respeito de relacionamentos com pessoas de outra fé, de outra religião. Fique conosco, já voltamos. Seja um mantenedor desta obra. Contribua com as suas doações. Nos ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. Doe o valor que o Senhor colocar em seu coração. Banco Bradesco, agência 6875, dígito 6, conta corrente 0003798, dígito 2. Contribua, faça sua doação, ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar, e o Senhor te recompensará em dobro. Então, amados, voltamos nesse bloco para falar a respeito do tema relacionamento com pessoas de outra fé, que é o tema de hoje. E, baseando-se nesse tema, nós conseguimos aqui um estudo realizado pelo presbítero André Sanches, e ele responde inúmeras perguntas que diz respeito a esse tipo de relacionamento, um namoro ou mesmo um casamento com pessoas de outra fé. E baseado nisso, a gente vai responder esse questionamento que foi feito por diversas pessoas na internet, e colocaremos aqui as respostas que o presbítero André Sanches colocou em seu site para ajudar os irmãos que têm dúvida a respeito do tema. Então, amados, baseado na pergunta que é o tema do programa de hoje, surge o seguinte questionamento: é correto o crente namorar ou casar com alguém de outra religião? Essa foi a pergunta que foi endereçada ao presbítero André Sanches, e que ele responde da seguinte forma. Ele diz o seguinte: o texto mais claro a respeito dessa questão está em 2 Coríntios 6, versos 14 e 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Observe nesse texto a menção das palavras sociedade, comunhão, união, harmonia. Ou seja, o crente deve abster-se de contrair esse tipo de aliança com os incrédulos. E isso por um simples fato: haverá problemas sérios nesse tipo de aliança, pois como o bem pode ficar associado com o mal e viver em paz? Como o correto ficará em harmonia com o incorreto?
Não há como haver harmonia e crescimento nesse tipo de relação. Isso é chamado de jugo desigual, ou seja, os dois não estarão andando em um mesmo caminho, em um mesmo ideal, o que acarretará muitos malefícios, inclusive espirituais. Então, amados, esse primeiro bloco sobre o tema de hoje, que é relacionamento com pessoas de outra fé, deixa claro que uma vez que se inicia um relacionamento desse tipo, não consegue se manter uma sociedade, uma comunhão, uma união, uma harmonia que seja boa, porque não há como a luz e as trevas caminhar em união. Amados, nós vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos com a continuação desse estudo realizado pelo presbítero André Sanches. Fiquem conosco, já voltamos. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Pra tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, oh, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva
É isso aí, amados. Voltamos com mais um bloco do programa Sintonia do Amor. E o programa Sintonia do Amor de hoje traz o tema relacionamentos com pessoas de outra fé. Amados, esse tema foi um tema que já tinha sido requisitado à Rádio Missionária Impacto Gospel para que nós pudéssemos debatê-lo, para que nós pudéssemos falar a respeito disso. E foi agora o momento, agora foi o momento oportuno para que pudéssemos falar sobre o tema. Até porque nós tivemos um período em que a Rádio Missionária Impacto Gospel esteve fora do ar, mas graças a Deus e graças às contribuições dos amados irmãos que têm nos ajudado em orações, têm nos ajudado com as suas ofertas de amor, nós voltamos ao ar e voltamos com força total, pois Deus está conosco, Deus tem honrado esse trabalho que nós temos feito e Deus também tem trabalhado na vida dos nossos amados e amigos ouvintes que tem ajudado essa obra missionária a permanecer no ar. Mas, amados, vamos continuar falando do tema. É um tema muito bom, é um tema em que nós podemos adquirir esse estudo realizado pelo presbítero André Sanches e, é claro, podemos estar aqui disponibilizando para compartilhar com os irmãos, para abençoar a vida dos irmãos que têm ouvido a nossa programação e têm compartilhado as nossas postagens lá no Facebook, fazendo com que esta obra possa se propagar ainda mais. Então, amados, continuando com o estudo, nós voltamos aqui a partir do ponto em que paramos, em que o presbítero André Sanches falava a respeito da harmonia, união, comunhão, sociedade em que precisa haver no relacionamento cristão. E essa palavra está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15, e fala a respeito do jugo desigual entre os incrédulos. Então, amados, nós, baseando-se no texto da Bíblia e nesse estudo realizado pelo presbítero André Sanches, nós damos continuidade ao tema e ele diz o seguinte: assim, nesse texto, podemos observar claramente que um casamento, ou mesmo um namoro de um crente com alguém de outra religião que não tem os mesmos valores cristãos, é desaconselhado por Deus. No Antigo Testamento, vemos também o cuidado da família em escolher uma pessoa para o filho que fosse do mesmo povo, que compartilhasse a mesma fé com Deus. Foi o caso de Abraão. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Está lá em Gênesis, capítulo 24, versos 2 a 4. As filhas dos cananeus eram mulheres de um povo pagão que cria em outros deuses, que não criam no Senhor. É a mesma coisa de alguém que crê em Jesus Cristo e vive uma vida séria com Ele. Namorar ou casar com alguém que tem fé em outro Deus acaba causando um conflito. Abraão, como homem de Deus que era, sabia desse perigo para a vida de um servo de Deus. De uma forma simples e direta, esses são alguns dos argumentos bíblicos sólidos que desaconselham esse tipo de relação. Agora, vamos à segunda parte, a parte da experiência prática. E aí o presbítero André Sanches, amados, ele lista aqui 5 razões para que não se relacione
com pessoas de outra fé, para que a pessoa não venha a se relacionar com pessoas de outra fé. Evite namoro com pessoas de outra fé, evite casamento com pessoas de outra fé. Ele lista aqui 5 razões para demonstrar essa incompatibilidade, baseando-se na palavra de Deus. E aí a primeira razão é a seguinte: você está disposto a fazer concessões? O começo do namoro é conhecido pelos altos níveis de paixão, que quase cegam o casal. Ambos estão dispostos a fazer concessões para agradar o outro. E no caso de sua fé, como fica? Se ele aceitar frequentar algumas reuniões da sua igreja, como será quando chegar a sua vez de frequentar o local onde ele presta culto? Você aceitará se curvar diante de outro Deus para agradar o seu namorado ou namorada? Aceitará participar de rituais que desagradam a Deus para agradá-lo? Quando forem se casar, casarão na sua igreja ou na dele? Aceitará participar de um ritual pagão, sendo crente em Cristo Jesus? Estas são apenas algumas questões. Então, amados, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o restante deste estudo realizado pelo presbítero André Sanches. Ele dá aqui 5 razões, nós já falamos a primeira e no próximo bloco vamos continuar, tá ok? Permaneçam conosco, fiquem ligados aqui conosco na Rádio Missionária Impacto Gospel. Impacto Kids! E aí, galerinha? Vamos lutar pra arrebentar agora! Todos os dias na Rádio Missionária Impacto Gospel, programa Impacto Kids, das 9 às 11 da manhã. Não percam! Todos os sábados, às 22 horas, na Rádio Missionária Impacto Gospel, programa Impacto by Night. Venha se divertir, dançar e adorar ao Senhor com liberdade. Programa Impacto by Night. 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 Todos os sábados, às 22 horas, na Rádio Missionária Impacto Gospel. É isso aí, amados. Voltamos para mais um bloco do programa Sintonia do Amor. E o programa de hoje vem trazendo o seguinte tema. O tema de hoje é relacionamento com pessoas de outra fé. E, amados, nós já fizemos a primeira parte do estudo que foi fornecido pelo presbítero André Sanches. E nessa segunda parte ele dá 5 razões para que evitemos um relacionamento amoroso com pessoas de fé incompatível com a palavra de Deus. Nós já falamos sobre a primeira razão, que dizia o seguinte: você está disposto a fazer concessões? E entramos agora na segunda razão para se evitar um relacionamento com pessoas de fé distintas. E a segunda razão diz o seguinte: quais valores irão prevalecer? E ele começa dizendo o seguinte: e quanto a questões fundamentais como o sexo antes do casamento, prevalecerá a sua visão ou a visão dele? E com relação ao serviço na obra de Deus, dízimos, ofertas, evangelização, prevalece o que você crê ou você abre mão do que crê pelo amor por ele ou por ela? Quando casados e tiverem filhos, quais ensinamentos darão aos seus filhos? O do cônjuge crente ou o do não crente? E se ele começar a resistir às suas convicções de fé, agradará a Deus ou agradará ao seu parceiro, que é de fé distinta? Então, amados, fica aí um questionamento muito sério,
muito forte em que nós devemos colocar realmente na balança e chegar a uma conclusão. Vale a pena manter um relacionamento amoroso com uma pessoa de fé diferente da nossa e passar por todos esses percalços e chegar até o ponto de negar a Deus, de voltar-se contra Deus por conta deste amor? É um pensamento que deve vir à mente de cada um de nós, irmãos, que hoje pretendemos começar um relacionamento com alguém e ter em mente que ter este tipo de relacionamento pode causar um problema lá na frente. Agora, no começo, nesse amor, assim, nessa fase de descobrimento, talvez não. Vai vir aquela chama, aquele fogo e tal, aquela coisa, aquele impacto do amor e tal, de estar conhecendo uma pessoa e a princípio tudo se encaixando, mas lá na frente isso pode vir a causar um problema muito sério, principalmente com a tua fé, amado e amada que está me ouvindo agora. Então, esse segundo questionamento, essa segunda razão que foi levantada aqui pelo presbítero André Sanches nesse estudo que nós estamos divulgando aqui na Rádio Missionária Impacto Gospel, é muito forte, amado, e nós devemos pesar sim. Mas vamos continuar esse estudo, amado. No próximo bloco nós vamos para um breve intervalo de louvor e já voltamos aqui com o tema relacionamento com pessoas de fé diferente, com pessoas de outra fé. Fiquem ligados conosco. Bem alto clamarei.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. É isso aí, amados irmãos. Voltamos para mais um bloco do programa Sintonia do Amor. E hoje nós estamos falando sobre o tema relacionamento com pessoas de outra fé. Amados, nós já vamos voltar direto para o estudo que foi realizado pelo presbítero André Sanches, onde ele enumerou 5 razões para que a pessoa que é cristã evite um relacionamento amoroso com pessoas de outra fé. E nós vamos entrar, amados, na terceira razão, que ele intitula assim: logo aparecerão conflitos sérios. Amados, nós já ouvimos das 5 razões, nós já ouvimos 2. A primeira foi sobre abrir concessões, estar disposto a abrir concessões. A segunda falou a respeito sobre os valores que vão prevalecer neste relacionamento, onde uma pessoa tem fé em Cristo e a outra não. Que valores vão prevalecer? Os seus valores em Cristo ou os valores em que a outra pessoa acredita? E o terceiro ponto, a terceira razão é: logo aparecerão conflitos sérios. E ele continua: qualquer relacionamento normal tem seus conflitos, mas é evidente que conflitos por causa da fé são muito mais sérios, pois mexem em uma área muito especial da vida do ser humano. Conflitos que decorrem da área espiritual têm grande potencial de destruir o relacionamento, e é justamente isso que Deus deseja evitar quando não aprova esse tipo de relacionamento para os servos. Não são poucos os casos que têm que ser tratados por pastores, onde um dos cônjuges está ferido por estar desagradando a Deus em prol de seu parceiro. Sem contar os inúmeros casos de crentes que se desviam da fé por não conseguirem conciliar o relacionamento amoroso em julgo desigual com o relacionamento com Deus. Então, amados, está aí a palavra, julgo desigual. Nós precisamos, amados, ter em mente o seguinte, que uma vez que nós somos de uma fé, nós cremos em Deus, nós cremos em Cristo Jesus, e a outra pessoa crê em algo diferente, vai haver um conflito. Uma hora vai acontecer um conflito, porque esta pessoa, no primeiro momento, ela até pode ir com você na igreja e dizer que aceita, que não tem nada a ver, que ela respeita a tua fé e que você precisa fazer o mesmo, mas vai chegar o ponto que vai haver o checkmate. Vai chegar o ponto, amados, em que ele vai querer proibir você de exercer a tua fé, ou você vai querer colocar um ponto final para que ele pare de cultuar aquilo em que você não acredita, e isso vai causar um problema, vai causar um conflito. E imagine, amado, se esse relacionamento já estiver avançado, já for um casamento, já tiver filhos, como é que vai ficar? Como é que vai ficar a situação? Então, amado, você precisa pensar nesse momento agora em que a coisa está começando, o relacionamento está começando, se isso é de Deus na tua vida. E a gente está vendo na palavra que não é. Então pense bem, amado, se você realmente precisa continuar esse relacionamento, se isso vai ter um futuro, se isso vai te dar um futuro. É um ponto muito importante, um ponto crucial em qualquer relacionamento, saber se é de Deus essa pessoa que está na sua vida, se ela professa uma fé diferente da sua. Esse é um ponto muito importante e que precisa ser batido entre os irmãos, que precisa ser lido na palavra,
que precisa ser refletido, amados. E antes de ir para o próximo intervalo, nós vamos falar sobre a quarta razão e deixamos a última para o próximo bloco. A quarta razão, enumerada aqui pelo presbítero André Sanches, é a seguinte: não existem contos de fadas. E aí ele fala da experiência dele pessoal. Ele diz: minha experiência de 7 anos de casado e de muitas outras pessoas me mostra que contos de fadas não existem. Não espere mudanças extraordinárias depois do sim, do namoro ou do sim no altar. A pessoa não mudará, você não mudará. A tendência é que a convivência acentue ainda mais as diferenças, principalmente as que dizem respeito à fé de um com o outro. E acredite, somente tendo uma fé no mesmo Deus, tendo uma parceria fundamentada na mesma fé, o casal conseguirá permanecer em uma harmonia saudável. Tá aí, amados. O presbítero reforçando aquilo que a gente já vinha conversando, falando um pouco atrás, sobre essa questão dos conflitos. O conflito uma hora vai existir e, muito pelo contrário do que naquela coisa do amor, naquele fogo do amor, a gente pensa que a outra pessoa vai mudar. A gente vai conseguir convencer a outra pessoa a mudar, porque só quem convence é Deus. Nós não vamos conseguir convencer com as nossas forças em fazer com que a pessoa abra a mão da fé dela para seguir a nossa. Só Deus tem esse poder. Então não se engane, amor. Você vai estar começando agora um namoro e você professa a sua fé em Cristo Jesus, mas não quer dizer que você, com o convívio, vai conseguir fazer com que a outra pessoa mude de fé. Só Deus tem esse poder. Então, antes, amado, de você cair numa armadilha, procure, amado, refletir sobre isso e ter em mente que, com o desenrolar desse relacionamento, a coisa só tende a piorar, a divisão só tende a aumentar. Tá ok? Então, amados, antes de ir para o último bloco, para o próximo bloco, antes de falar sobre a última razão enumerada pelo presbítero André Sanches, vamos, amado, um brevíssimo intervalo e já nós voltamos com o desfecho deste tema e entraremos também na palavra de Deus com a missionária Daniela Estrela. Então, amados, continue conosco, permaneça ligado, já voltamos. Rádio Missionária Impacto Gospel. Aqui, o fogo do Espírito Santo desce. Sinta o impacto da glória do Senhor nesse lugar. Sinta o fogo abrasador te inflamar. O impossível vai ter que ceder. Nada pode resistir esse poder. Clássicos. Todos os dias, às 17 horas, ouçam um programa Clássicos Gospel. Os mais belos louvores cantados da música clássica gospel. Louvores da harpa cristã, nas mais lindas vozes e louvores instrumentais. Não deixem de ouvir e façam seus pedidos através do nosso site www.radiomissionariaimpactogospel.com. Clássicos. É isso aí, amados. Voltamos com mais um bloco do programa Sintonia do Amor de hoje, que traz o tema relacionamento com pessoas de outra fé. E, amados, nós vamos aqui retornando com este estudo realizado pelo presbítero André Sanches, ele que possui o site esboçandoideias.com, e trouxe esse tema, um tema muito polêmico, um tema que precisa ser refletido por todos os irmãos em Cristo, no que diz respeito a um relacionamento com pessoas de fé distinta da nossa. E ele, amado presbítero
André Sanches, ele enumera 5 razões estas muito fortes, que demonstram que esse relacionamento com pessoas de fé distintas tendem a dar errado, baseando-se, é claro, na palavra de Deus e em questões muito fortes que apontam que esse relacionamento, amados, tem tudo para dar errado e que nós precisamos, amados, vigiar, precisamos refletir na palavra de Deus e também neste estudo que está sendo transmitido aqui pela Rádio Missionária Impacto Gospel. Você, amado, que pegou o programa já começado, já pegou o programa da metade, não fique triste. Na sexta-feira, às 22 horas, nós vamos estar reprisando o programa de hoje e no sábado ele já vai estar disponível no YouTube da Rádio Missionária Impacto Gospel. Então, amados, continue ligado conosco, continue ligado no tema e, se você precisar revisar o tema, sábado já vai estar disponível no YouTube e você pode também, na sexta-feira agora, estar ouvindo novamente o programa conosco, tá ok? E vamos, amado, para o último ponto, que é a última razão que foi enumerada aqui pelo presbítero André Sanches. E essa última razão, ele diz o seguinte: a desobediência à vontade de Deus terá consequências. Logo no início do artigo, expus aquilo que a Bíblia orienta sobre a questão. Sendo assim, qualquer desobediência à vontade de Deus trará consequências desagradáveis à vida do crente. Por isso, a melhor coisa é buscar em Deus uma pessoa dele, para que você goze da felicidade no relacionamento. Eu posso testemunhar que vale a pena ser obediente a Deus. Namorei uma pessoa não crente e fui muito infeliz. Somente depois de achar alguém que realmente amava a Deus, como eu, consegui ser feliz no relacionamento. No final das contas, é uma questão de fé. Você crê que Deus pode preparar alguém especial para você? Então creia de verdade e não meta os pés pelas mãos. Seja paciente. Assim, o crente até pode casar com alguém de outra religião, mas não deve, principalmente se deseja viver uma vida de obediência e felicidade na presença de Deus e em seu relacionamento. Então, amados, esse último ponto que foi exposto agora pelo presbítero André Sanches neste estudo diz respeito à obediência, amados. Nós precisamos obedecer a Deus, ter em mente que Deus está preparando ou já preparou uma pessoa dele para a nossa vida. Então, ser obediente é crucial, amados, para que qualquer relacionamento venha a ser sadio, venha a ser feliz na presença de Deus. E este ponto é muito importante e nós precisamos ter fé, nós precisamos crer que Deus está trabalhando na nossa vida sentimental também. Então, amados, nós vamos agora com o momento da palavra de Deus, com a missionária Daniela Estrela, uma palavra que Deus está trazendo para a tua vida através da missionária Daniela Estrela. Continue conosco, vamos entrar agora no momento da palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Bem amados do Senhor, a palavra de Deus hoje encontra-se no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial?
Ou, que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Bem, amados do Senhor, essa palavra que encontra-se no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 14 a 18, refere-se à comunhão que não existe entre luz e trevas. Muitas das vezes entendemos este versículo como algo desigual entre pessoas que não professam a mesma fé. Ou seja, pessoas que muitas vezes seguem a Jesus e outros não seguem, seguem aos ídolos, seguem aos deuses pagãos, seguem a Belial, a Baal. Enfim, sabemos que quando uma pessoa professa fé no Deus vivo, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no nosso Deus, e ela se casa ou ela pede ao Senhor um companheiro, uma companheira, evidentemente, irmãos, que esse companheiro deverá ter a mesma fé que essa pessoa, ou seja, professarem a fé cristã, os dois seguirem os ensinamentos de Cristo. Porém, o tema que nós estamos debatendo hoje refere-se a julgo desigual entre pessoas da mesma fé. Mas, missionária Daniela Estrela, como poderia haver julgo desigual entre pessoas da mesma fé? Primeiro, amados irmãos, nós precisamos entender o que significa a palavra jugo. Jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou uma carroça. Já no sentido bíblico, jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, como enfermidades, vícios, dívidas, etc. Segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo de 28 a 30, Jesus chama a todos que estão oprimidos para irem até ele. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhe darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas. Porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Então, meus amados irmãos, jugo significa uma peça que era utilizada pelos animais, pelos bois, para que eles andassem no mesmo compasso. Ou seja, o jugo atava um boi ao outro boi e os dois caminhavam juntos. Se o jugo está desigual, então é sinal de que os animais estariam indo para caminhos diferentes, um para um lado, outro para o outro. Não é verdade? Mas o que acontece no caso dos cristãos? Se os dois estão indo para Jesus, como o jugo poderá ser desigual? Nesse sentido, irmãos, entendemos que o fato de uma pessoa ser evangélica, ou seja, uma pessoa ser cristã, seguir os ensinamentos de Cristo, não quer dizer que ela tenha os mesmos propósitos que a outra pessoa que está do lado dela. Então, muitas das vezes, nós somos chamados, nós que somos cristãos,
somos chamados para determinada função, para exercer determinado ministério, e aquela pessoa que está do nosso lado, mesmo sendo uma cristã, aquele homem que Deus colocou do nosso lado, ou aquela mulher que Deus colocou do teu lado, meu irmão, não tem o mesmo chamado. Então é nesse sentido que o jugo entre cristãos seria desigual. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um chamado missionário, se Deus manda ela para a África, por exemplo, o Espírito Santo de Deus a dirige para fazer missões na África. E o seu companheiro, mesmo sendo cristão, não tem esse chamado. Como poderá essa pessoa desenvolver seu chamado se o seu companheiro ou sua companheira não acompanhá-la? Entende aí, meu irmão e minha irmã, o jugo desigual? E lá em Deuteronômio 22, capítulo 22 de Deuteronômio, no versículo 10, diz assim: com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. Por que se fala do boi e do jumento? Porque, na verdade, na palavra de Deus, o jumento era considerado um animal imundo. E o boi não. E os dois não poderiam caminhar juntos, ou seja, com o jugo sobre a cabeça dos dois, juntos, na mesma direção. Da mesma forma que um cristão namora uma cristã, são de ministérios diferentes. Muitas das vezes um é tradicional, o outro é pentecostal. Muitas das vezes um está evoluído espiritualmente, ou seja, já teve o batismo nas águas, já teve o encontro com o Espírito Santo, o batismo no Espírito de Deus, o outro não. Um já está comendo alimento sólido, o outro não, ainda está no leite. Então é nesse sentido. Aí os irmãos podem estar se perguntando para a missionária Daniele: então, nesse caso, se os dois são cristãos e existe essa diferença de propósitos, vamos dizer assim, de vocações, e essas vocações não convergirem, seria interessante esse casal se unir, quer dizer, esse rapaz se unir a essa moça, ou esse homem a essa mulher, se eles têm objetivos diferentes, se são de denominações diferentes, se têm vocações diferentes. Então, meus amados irmãos, você, minha amada irmã, você, meu amado irmão, você deve pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Porque só o fato da sua companheira ser uma cristã, claro que isso aí é o principal, porque realmente, como diz aqui na palavra, em 2 Coríntios 6, seria impossível uma convivência entre luz e trevas. A não ser que, por exemplo, você já esteja casada ou casado, e aí você se converte, você minha irmã, ou você meu irmão, e a sua esposa não, e o seu marido não. Nesse caso, a palavra de Deus também diz que o marido santo santifica a mulher incrédula. O marido santo santifica a mulher incrédula. Então, nesse caso, se já estão casados, não há por que se separar porque um é cristão e o outro não, ou porque os dois são cristãos, mas têm objetivos diferentes. Vocês vão sentar, vão orar juntos, vão pedir a direção do Espírito Santo de Deus para que vocês tenham um entendimento espiritual. E você, minha irmã, ou meu irmão que está mais avançado espiritualmente que a sua irmã, tenha paciência com a sua irmã, com o seu irmão, de ensiná-lo na palavra do Senhor, para que ele possa crescer espiritualmente e comer desse alimento sólido junto com você. Amém? Então, nessa hora, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que não só faça-nos entender que o nosso jugo deve ser igual, não deve ser desigual. Eu não posso estar tomando a direção da esquerda quando a minha irmã quer ir para a direita. Eu não posso estar tomando a direção da direita quando o meu irmão quer ir para a esquerda. Caminhos diferentes, pensamentos diferentes, fé diferente.
Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus nessa hora que nos ilumine, para que possamos seguir nos mesmos propósitos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, buscarmos ao Senhor juntos, amadurecermos juntos. Aquele que está mais amadurecido, que instrua o outro, ajude o outro na sua fé e busquem os mesmos objetivos, meus irmãos. Porque é como diz aqui na palavra, não adianta o irmão ter uma vocação e a sua irmã não, e a sua companheira não. O interessante é que os dois caminhem na mesma direção. Amém? Não quer dizer que, porque os dois são cristãos, mas um é de um ministério, o outro é do outro, ou um tem uma vocação e o outro tem outra, que não vai dar certo. É preciso que antes do casamento seja conversado, seja detectada essa diferença para que os dois possam se entender nesse sentido. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse sentido. Eu profetizo na sua vida, minha irmã, meu irmão, que ainda não encontrou essa pessoa, que Deus coloque uma pessoa com jugo igual, ou seja, que os dois caminhem na mesma direção, olhando para a mesma direção, olhando para os mesmos objetivos, para a mesma vocação. É isso que eu peço, meu irmão e minha irmã, porque se você foi chamado para a luz, e essa irmã que Deus vai colocar no teu caminho, e esse irmão que Deus vai colocar no teu caminho, esse companheiro também foi chamado para a luz, os dois precisam crescer juntos na fé, crescer juntos na obra do Senhor, crescer juntos como família de Deus e dar um testemunho de casal abençoado e abençoador, de casal que procura seguir a direção do Senhor, de casal que dá frutos para o reino de Deus. É essa direção que nós devemos pedir. Eu profetizo na tua vida, meu irmão. Eu profetizo na tua vida, minha irmã, que esse jugo desigual não vai acontecer na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai colocar no teu caminho uma pessoa que está trilhando um caminho diferente, que está trilhando uma vocação diferente da vocação que Deus te chamou. Amém? É isso que eu profetizo na sua vida. E você vai orar ao Senhor, continuar crendo nessa promessa de que Deus tem uma pessoa para a tua vida. E de que essa pessoa que está contigo hoje, Deus vai prepará-la, vai amadurecê-la. E essa pessoa vai crescer no entendimento do Senhor. E vocês dois vão caminhar juntos. Em nome de Jesus. É isso que eu profetizo na sua vida. Receba em nome de Jesus o bom encontro. Receba a pessoa que Deus tem preparada para a tua vida, meu irmão. Receba a pessoa que Deus tem preparada para a tua vida, minha irmã. E você, casal, receba a unção do Espírito Santo de Deus para que os dois cresçam na imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja um mantenedor desta obra. Contribua com as suas doações. Nos ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. Doe o valor que o Senhor colocar em seu coração. Banco Bradesco, agência 6875, dígito 6, conta corrente 0003798, dígito 2. Contribua, faça sua doação, ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. E o Senhor te recompensará em dobro. É isso aí, meus amados. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus com a missionária Daniela Estrela, uma palavra que Deus trouxe para a tua vida, para abençoar a tua vida.
E amados, eu quero aqui estar agradecendo pela audiência dos amados irmãos que têm estado conosco todas as quartas e sextas acompanhando o programa Sintonia do Amor. Muito obrigado, amados. Eu desejo a todos uma ótima semana, que Deus continue abençoando a vida de vocês cada vez mais. E vamos agora, amados, falar com Deus, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Vamos para o momento da oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, pela vida do Teu povo, Senhor. Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas petições. E colocamos, Senhor, diante de Ti o Teu povo, Senhor. O Teu povo que clama de noite e de dia, Senhor. Que clama a Ti, Senhor, pela vida sentimental, Senhor. Nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor continue trabalhando, Senhor, na vida sentimental do Teu povo, nos namoros, nos casamentos, nos relacionamentos que estão começando agora, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, vir com o Teu poder sobre a vida de cada um deles nessa hora, Senhor. E lhe pedimos, Senhor, que o Senhor restaure os casamentos, Senhor. Que o Senhor restaure os namoros. Que o Senhor possa consolar os corações. Que o Senhor possa trabalhar na vida, Senhor, sentimental do Teu povo, fazendo com que o Teu povo possa se voltar para Ti, Senhor, cada vez mais. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, na vida desses casamentos que hoje passam por conflitos, Senhor. Esses maridos que batem nas esposas, dessas esposas que maltratam os seus maridos, Senhor. Que possa haver, Senhor, uma restauração nesse relacionamento, Senhor. Que essas pessoas possam, Senhor, se voltar para Ti. Que o Senhor possa manifestar o Teu poder para que haja restauração, Senhor. Para que haja renovo, Senhor. Para que haja respeito, Senhor, nesse relacionamento, Senhor. E pedimos também, Senhor, pelos casais de namorados que hoje estão iniciando essa caminhada, Senhor, que eles possam iniciar essa caminhada na fé em Ti, Senhor. Que eles possam ter em Ti o único guia, o único Senhor e Salvador, Senhor. E aquele, Senhor, que hoje está começando um relacionamento com pessoa de outra fé, Senhor, abre os olhos desse amado, Senhor, irmão, dessa amada irmã, para que ele ou ela não venha cair numa armadilha, Senhor, para que ele ou ela não venha, Senhor, se arrepender desse relacionamento com pessoa de outra fé, porque não é bom, Senhor, que ele ou ela venha começar esse relacionamento agora, para que mais tarde isso venha causar uma infelicidade, para que mais tarde isso venha causar um conflito. Não é bom que os irmãos vivam um relacionamento que venha a trazer infelicidade, que venha a trazer discórdia, Senhor. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, que o Senhor visite esta pessoa agora, Senhor, que possa dar discernimento a ela, que possa dar sabedoria a ela, para que ela possa se
se relacionar com uma pessoa que vai trazer frutos de amor para a vida dela, e que ela possa caminhar na fé com uma pessoa que te ama, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se eu separados por Deus, pra juntos cantarmos o amor. Se eu mesmo quando a dor vier e o sorriso também chegar, você e eu caminhando, levando amor de Deus. Deus me deu você, me fez tão feliz, tão segura. Sinto-me ao teu lado, meu amor é teu sorriso é meu, e pra sempre estarei com você. Se eu metade do outro, só a morte pode separar. Prometemos ao Senhor aquele dia no altar. Fortaleça e não deixe apagar o nosso amor. Deus me deu você, me fez tão feliz, tão segura. Sinto-me ao teu lado, meu amor é teu sorriso é meu, e pra sempre estarei com você. Deus me deu você, me fez tão feliz, tão segura. Sinto-me ao teu lado, meu amor é teu sorriso é meu, e pra sempre estarei com você. Estarei com você. Amados, mais uma vez eu agradeço pela audiência. Muito obrigado por você ter ficado conosco até essa hora. Muito obrigado por você estar lá nos ajudando através da fanpage da Rádio Missionária Impacto Gospel, comentando e compartilhando as nossas mensagens. E continue, amados, ligados conosco nesta programação. Amanhã tem um programa Hora do Mestre. Fique conosco às 22 horas e sexta-feira estaremos reprisando este programa. Então, convide aquele seu amigo, seu irmão, seu primo, seu parente, seja de qualquer esfera, seu irmão da igreja, para estar ouvindo esse programa e estar também refletindo na palavra de Deus. Muito obrigado, eu desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus,
Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Termina agora o programa Sintonia do Amor.